Olá, seres humanos, sejam bem-vindos a mais um Prometeia. Hoje nós temos uma novidade, né, Alexandre? Infelizmente não é tão boa assim como uma nova câmera para gravar vídeos Prometeia. Não, isso aí não. Mas eu acho que é equivalente. Nós temos uma novidade quase tão boa quanto a nova câmera, que é a Júlia. A Júlia é a nossa mais nova integrante. Júlia, fale pro pessoal quem você é, por que você quis entrar no Prometeia e qual sua obra da cultura pop preferida. Bom, eu sou a Júlia Fé, eu sou aqui de Fortaleza também, junto com os meninos, e estudei na mesma faculdade que eles. E eu comecei a me interessar pelo Prometeia quando ele começou, na realidade, a fazer eventos na faculdade. Os meninos começaram a fazer vários eventos sobre cultura pop e vários temas de filosofia e direito e coisa e tal, e eu comecei a ir para alguns eventos, e era bastante interessante. E aí, quando eles fizeram um processo seletivo, eu decidi participar e entrei. A minha obra preferida é o Castelo Animado, não o filme, mas o livro, apesar do filme também ser muito bom. E o que mais é? Não lembro. E enfim, mas eu gosto muito de literatura, de animação e de videogame principalmente, mas assisto quase tudo de cultura pop, filme, o que você quiser. A Júlia vai nos agregar muito, vai possivelmente brigar com o Damasceno sobre por que First Person Shooters são ruins. E desejamos que seja muito bem-vindo no nosso canal. Vamos fazer alguns vídeos agora com ela e com outras pessoas que vocês vão conhecer mais adiante. E agora a Júlia terá a oportunidade de lançar a vinheta. Então. Diga vinheta. Vinheta! Alexandre, você que é um cara mais maduro, experiente, barbado, cabeludo, que já tem os seus cabelos brancos que começam a nascer. Alexandre, a animação é coisa de criança? Isso é um preconceito. E hoje no vídeo Prometeia a gente vai tentar desconstruir essa ideia errônea. A gente deu uma pesquisada sobre animação. A gente sabe que o maior prêmio hoje em dia da indústria do cinema, no qual a animação muitas vezes se inclui, que a gente tem animação no mundo, no cinema, é o Oscar. E aí a gente deu uma pesquisada sobre animação no Oscar. O Alexandre deu primeiro uma pesquisada sobre o porquê que foi criada a categoria de animação pro Oscar, exatamente. A categoria de melhor animação surgiu pela uma iniciativa da Academia Cinematográfica de incluir categorias mais populares para atrair o público jovem. A animação hoje é um dos grandes filões de bilheteria no cinema mundial. Ela, de certa forma, foi uma tentativa parecida como no ano passado de criar uma categoria de melhor votação da internet. Só que ela não goza ainda do mesmo respeito técnico de outras indicações, como por exemplo, melhor fotografia. Ela é um pouco como a categoria de melhor filme estrangeiro, que é uma coisa meio à parte. É bom lembrar que existe a premiação específica para a animação, que é o prêmio N. Isso ainda dificulta que a animação seja incluída no Oscar dentro das categorias principais, principalmente a categoria de melhor filme, porque ela vai ter automaticamente uma categoria à parte que vai ser discutida só animações, como se elas não pudessem competir de igual para igual com outras formas de mídia. A gente vê esse preconceito, por exemplo, que mesmo com a extensão, o alargamento de indicações para o melhor filme, de 5 para até 10, desde a ampliação do número de indicados, ainda não tivemos uma animação entre eles. É interessante notar que no começo não tinha animação, então, por exemplo, algumas animações muito boas tiveram que receber Oscars honorários, como a Branca de Neve. Ela recebeu um Oscar honorário porque se reconheceu que ela era muito boa, mas não se considerava ainda ela na mesma categoria que os filmes, apesar de ser um bom filme. Se bem que é um precedente quebrado ainda nos anos 90, quando Bela e a Fera foi indicada à categoria de melhor filme. É interessante porque apesar de a gente ter Oscars na animação, você vê que há um certo descaso tanto popular e talvez até da própria academia com a animação. Eu acho que em 2000 e algo, a partir de 2010, o Hollywood Reporter, que é um site que faz entrevistas com alguns votantes do Oscar, publicou algumas entrevistas anônimas com votantes do Oscar e aí perguntava o que eles votavam em cada categoria e por quê. E eles entrevistavam 7 pessoas, que é uma amostra muito pequena, mas é interessante ver o que elas falavam sobre animação. Algumas pessoas, um número significativo, disseram que não tinham assistido nenhuma animação. Algumas não deram justificativas, ou disseram que tinha muitos outros filmes muito mais importantes pra ver, e aí não viram nenhum da animação, e por isso não votaram. E teve um cara que famosamente falou que ele não via animação desde os 6 anos. Isso era coisa pro filho dele, ele levava o filho dele pra assistir desenho animado no cinema, e ele ficava do lado de fora, mandando mensagem no celular. Isso é uma pessoa que trabalha com cinema. E teve um cara que falou que só votou numa animação específica porque ele gostava de cachorro e tinha um cachorro. Era na parte de curtas animados, né, que tem aquele Feast, que é realmente um curta sobre um cachorro, e ele falou que votou porque ele gostava de cachorros.
Teve gente que falou que tinha assistido um filme e aí tinha votado nesse, ou tinha assistido só os que os filhos dele tinham gostado, e aí ele votou no que os filhos dele tinham gostado mais, ou que ele achava que o filme do Lego tinha que estar lá, porque era muito mais popular, e ele não entendia porque tinha essas besteiras chinesas obscuras do Oscar. E ele tava falando de Princesa Kaguya, que na realidade é um filme japonês, e The Song of the Sea, que é irlandês. E ele estava chamando os dois de besteiras obscuras chinesas. A gente observa nisso, então, que o critério, por exemplo, pelo menos dessa espaço amostral que foi entrevistado, foi muito baixo para escolha de qual animação deveria ganhar o Oscar, o que nos leva a crer que ela está sendo desvalorizada de alguma forma. E a gente conversando esses dias sobre isso, a gente percebeu que um dos principais motivos da animação ser desvalorizada é justamente o mote desse vídeo, que ela é considerada coisa de criança. E automaticamente, por isso, ela é descartada como uma forma de, mais do que de entretenimento, mas de cultura e de arte tão válida quanto outras formas de manifestação artística, especialmente os filmes live action, né, no âmbito do audiovisual. Você entra quase num loop, né? Você tem um descaso porque ela é de criança, ou ela é de criança porque tem um descaso com ela. Você tem um descaso muito grande com a animação, porque na realidade, como ela é considerada como para criança, há um descaso muito grande com tudo que é infantil. A gente assume que crianças não vão entender, que crianças vão gostar de tudo que é colorido. Basta colocar uma coisa colorida aí, com o personagem gritando e pulando e não sei o que, e a criança vai assistir, e tá tudo bem. Não precisa se esforçar pra fazer um bom filme. E aí isso baixa o nível das animações, porque você assume que você não precisa se esforçar pra fazer animação. Ela não precisa ser de boa qualidade, ela vai lucrar de qualquer jeito. Pois é, a gente estava conversando sobre por que provavelmente a animação é mais comum para o público infantil. E a gente viu que tem alguns fatores que podem ter contribuído para isso. Um deles é a comodidade. De certa forma, é mais cômodo você fazer animações, principalmente de baixa qualidade, porque a criança talvez ela tenha um filtro menor, se aquilo ali é de qualidade, se aquilo ali é bem feito ou não, e porque não é necessário contratar atores, embora tenha os dubladores, mas você pode fazer a maior parte das coisas com desenhistas e os dubladores, né? Apesar que a gente sabe que animações de qualidade têm direção de arte, tem uma série de fatores a mais envolvidos, mas é mais cômodo às vezes do que produzir um filme live action. Além disso, tem a questão de como as crianças processam a informação. Nos parece que a criança ela processa a animação de uma forma mais fácil, no sentido de ela aceitar mais facilmente a suspensão da descrença, ela aceitar mais facilmente as fantasias que ocorrem na animação, o que leva a outras discussões que a gente pode fazer depois sobre o próprio ato de fantasiar e por que a fantasia também já foi tão mal vista, né, nos séculos anteriores. O que é irônico é que, se você pensar no começo da animação, ela tanto envolve um grande incremento técnico, como, por exemplo, o Steamboat Willie, que é considerado o primeiro curta-metragem de animação, que apresentou o Mickey, foi um grande salto tecnológico para você desenvolver aquela técnica e tornar ela possível. Ou mesmo, o primeiro longa-metragem, que é o Branca de Neve, também pelo Walt Disney, ele consumiu muito dinheiro, muitos técnicos, e ele teve um amparo de professores para tornar a história mais interessante. Você tem aquele negócio que na realidade a animação ela tem uma flexibilidade muito grande, uma expressividade muito grande. Você consegue fazer muito mais coisa. Algumas coisas você consegue fazer com animação que em live action ficariam muito ridículas. Era o que eu tava falando com o Daniel, você pensar num Procurando Nemo live action, exatamente, seria uma coisa estranhíssima. Sendo que com a animação ela funciona e você consegue contar aquela história. E aí as crianças talvez tenham mais facilidade de processar isso do que os adultos, porque elas ainda não sabem direito o que é que... Ninguém falou pra elas o que pode acontecer e o que não pode acontecer. O que é normal ou Todo não. dia elas estão aprendendo, pois é, o que é normal ou não. Todo dia elas estão aprendendo coisas novas. Tem uma passagem naquele livro, O Mundo de Sofia, em que ele fala que as crianças são muito mais propensas a filosofar, porque elas têm uma abertura de mente muito maior, justamente porque ninguém falou pra elas o que é possível e o que não. E aí ele dá o exemplo, se você tem uma família tomando café da manhã, e aí tá o menino de 4 anos na cadeirinha, a mãe lavando a louça, o pai comendo lá. E aí o pai de repente começa a flutuar. A criança vai olhar e, uma coisa nova que o pai está fazendo, o papai está flutuando, né? E a mãe vai ficar horrorizada que o pai está flutuando e batendo no teto. Mas pra criança isso não é tão fora do normal, porque o pai dela faz coisas estranhas todos os dias. Ele entra no carro e aí o carro sai se mexendo sozinho e vai embora, entendeu? Ele vai consertar alguma coisa e volta com a cara toda preta de fuligem. Pra ela várias coisas podem acontecer, ela ainda não desenvolveu esse filtro, então ela aceita muito mais A fácil. criança não sabe o que é mágico e o que é científico, né? A separação dessas duas coisas. Tanto que, pode ver, até em obras da cultura pop, tem vários filmes que abordam, por exemplo, alienígenas ou seres mágicos, e frequentemente eles se encontram com crianças, e as crianças aceitam ele como ele é, aceitam aquela diferença, aceitam aquela coisa que para um adulto seria absurda, e quando ele surge para seres humanos adultos, eles ficam horrorizados, né? Sei lá, você tem ET, o extraterrestre, você tem Lilo e Stitch, e outras coisas assim diversas, Homens de Preto e tal, e
quando esses seres diferentes aparecem para as crianças, é muito mais fácil porque para elas tudo é novo. Elas mais facilmente se encantam e observam coisas que para elas nunca viram, então elas não sabem o que é esperado ou não. Né, Eles são tão estranhos nessa realidade quanto as próprias crianças e alienígenas, né? Se você for ver, ninguém falou pra ela que o diferente é ruim. Porque tudo pra ela é diferente. Então ela absorve muito mais rápido. Mas voltando ao fato da animação ser pra crianças, a gente tem esses dois efeitos. Você tem a baixa de qualidade de várias animações, porque elas são feitas pra criança e o pessoal assume erroneamente que criança não entende, então você pode botar qualquer coisa pra ela assistir. E você tem o segundo elemento, que é você acaba mutilando e censurando várias formas de arte. Isso acontece especialmente em animações japonesas, né? Isso, é bom notar que isso, na verdade, como o Daniel acabou de falar, isso é uma coisa do público ocidental. E até um fenômeno razoavelmente recente. Se você pensar nas primeiras animações, elas não eram pensadas em públicos específicos. A gente pensa, por exemplo, nas matinês, onde era que apresentava os desenhos que hoje a gente ri, do Pernalonga, do Pica-Pau, do Tom e Jerry, eles eram apresentados para o cinema para todos os públicos. E tanto assim que hoje aqui você até tenta ver certos comportamentos que hoje a gente acha inadequados. O Tom, por exemplo, fumando. Sim, tem momentos assim de alusão a suicídio. Nossa, o Pernalonga atira na cara do Patolino com espingarda, cara. E o Pica-Pau é totalmente antiético também. E os primeiros personagens de animações, na verdade, eles não são para público infantil. A Betty Boop, por exemplo, que é um dos pioneiros da animação, criado pelos irmãos Fletcher, ela era um recorte altamente sexualizado e para o público maduro. Mas o problema que você tem nisso é quando você restringe uma mídia inteira que ela tem que ser infantil. O problema não é ter filmes infantis, é que a mídia inteira tem que ser para crianças, e tem que ser para crianças muito pequenas, inclusive. Você acaba restringindo muito aquela forma de arte. A gente tem vários desenhos que foram limitados por causa disso. Em vez de você subir a classificação indicativa, tem uma arma. Eu não quero que as crianças de 6 anos vejam a arma. Sobe a classificação indicativa, bota pra 12 anos, mas não mutila a obra, porque você tira coisas dela e ela passa... Você realmente mutila aquilo ali, fica um Frankenstein de coisas que não fazem sentido muitas vezes. A gente estava até falando que em animação japonesa, né, como a gente disse, os animes, isso é especialmente verdade, tipo, porque justamente no Japão, os desenhos animados e as histórias em quadrinhos, eles são feitos para uma variedade enorme de públicos. E eles não têm as mesmas restrições que nós temos aqui no Ocidente, né? Então, por exemplo, você tem One Piece, que é uma obra muito famosa mundialmente, e que em boa parte das animações que passam no mundo, somente nos Estados Unidos, eles trocam o cigarro do Sanji por um pirulito. Tem outro personagem que é o Smoker, que ele tem não sei quantos charutos, eles tiram todos e ficam saindo fumaça da boca dele sem nada. E tem outros exemplos inúmeros de várias obras que fizeram isso e que elas se tornam totalmente diferentes, muitas vezes pela quantidade de coisas que existe que se considera imprópria, em vez daquilo ali ser direcionado para um público que já vai compreender aquilo, o contexto daquelas coisas que estão sendo abordadas, como se insiste em colocar a animação somente para a criança, ela acaba não fazendo mais muito sentido e perdendo uma parte do que ela queria passar, né? É como se você... Pensa se fosse qualquer outra forma de mídia. Se você não pudesse, por exemplo, representar violência no cinema, ou você não pudesse pintar violência em obras realmente em pinturas. A Guernica foi embora, né? Porque tem que ser pra criança, então você não pode pintar guerra. Então, cadê Game of Thrones? Não pode, porque tem que ser pra criança. Você vai abordar suicídio? Não pode, porque tem que ser pra criança. Você vai mostrar gente bebendo? Não pode, porque tem que ser pra criança. Você limita completamente a forma de arte inteira. E aí que a gente entra na questão de o que é... A animação, ela é erroneamente tratada como um gênero, né? Eu estava lendo sobre isso hoje. Ela não é um gênero como romance, como comédia. Ela é uma forma de mídia, uma forma de representação audiovisual, dentro das quais cabem inúmeros gêneros. Cabe desde histórias infantis a histórias adultas, a romances, a comédias, a histórias de guerra, terror. Todas as possibilidades estão lá, inclusive com muito mais possibilidades durante muito tempo do que se podia fazer no cinema, né? Como a gente falou, ela é mais cômoda nesse sentido, apesar da técnica ser difícil e ser constantemente aprimorada, porque no cinema, apenas nas últimas décadas, a gente conseguiu trabalhar com computação gráfica de maior qualidade, fazer coisas mais realistas, mas antigamente não dava. Você tinha que construir bonecos altamente caros e complexos que se assemelhassem a coisas reais, e muitas vezes isso era impossível dentro do orçamento dos filmes. Enquanto na animação você pode literalmente fazer qualquer coisa que você quiser. Não, e a animação envolve as mais diferentes técnicas para desenvolver melhor sua história. A gente pode, por exemplo, pensar em animação stop motion, que é aqueles bonequinhos que você vai mudando ao pouco.
Nossa, isso é muito complexo. Dá muito trabalho isso aí. Não, Eu fico impressionado como alguém tem coragem de fazer um filme todo assim. não, um filme como O Estranho Mundo de Jack, aquele que tem o Jack Skeleton, né? Produzido pelo Tim Burton, levou 3 anos de produção. Cara, aquele cubo que saiu agora, que ficou tão bem feito que você quase não vê que é stop Esse filme é motion. lindo demais. Eu fiquei. No meio do filme eu parei, tipo. Isso é stop motion? Porque tava tão bonito e tava tão bem feito que você não percebia que era a mesma técnica que se usava pro mundo de Jack. Evoluiu tanto. E esse filme ainda tem uma versão chinesa de My Guitar Gently Weeps do Paul McCartney, né? Dos Com a Beatles. Regina Spektor cantando. É que é maravilhosa. Muito bonita. É um preconceito que a gente vê, por exemplo, muito semelhante a, por exemplo, quadrinhos, que por muito tempo foi limitado a uma coisa de criança, né? Enquanto só muito recentemente, a partir dos anos 80, com o Monstro do Pântano do Alan Moore, o Miracle Man, o Sandman do Neil Gaiman, a gente começa a entender que é possível, a partir dessa mídia, transmitir os mais diferentes tipos de histórias. A gente divide mais ou menos a animação, ela como arte, como... Pra esse vídeo, a gente dividiu mais ou menos como uma animação exclusivamente para crianças, que é muito difícil você achar um bom exemplo, porque realmente, quando as pessoas entendem que elas vão trabalhar só com o público infantil, elas não botam tanto esforço assim. Você tem a animação para todos os públicos, que você pode ser entendido por crianças e por adultos, que é o exemplo de vários que a gente tem aqui. Toy Story, Monstros S.A., Wall-E. A Disney e a Pixar se especializam muito nisso. E a animação exclusivamente para adultos, que ela existe, apesar da gente não dar tanto valor nela aqui no mundo ocidental. A gente tem exemplos como Rick and Morty, BoJack Horseman, vários tipos de animação. E interessante que falando, a gente voltando para a discussão do oriental, no Oriente eles têm bastante prática mais do que a gente, principalmente no Japão, que é o que mais chega aqui, de fazer animações para adultos. Tem animações, principalmente do estúdio Ghibli ou do Satoshi Kon, por exemplo, que se você vê que você não pode mostrar aquilo para uma criança. É um filme com mensagem ambiental fortíssima, que aborda muitos temas muito interessantes, principalmente realmente na parte ambiental, é a Princesa Mononoke. E não é aquele, vamos reciclar e coisa e tal. É um filme brutal, assim, realmente você vê braço sendo arrancado e gente sendo engolida, e você não mostraria aquilo para uma criança. É um filme claramente para um adulto. E fez muito sucesso, mostrando que no Oriente muitas vezes eles já estão bem acostumados a assistir animação, como a mídia de adulto também, não necessariamente criança. Se você pegar, você acha filmagens, reportagens mostrando no Japão, isso é uma coisa muito comum. O Japão tem uma produção gigantesca em comparação com o Ocidente, até com os Estados Unidos, tanto de quadrinhos como de animação. E é totalmente democratizado, assim, todo mundo vê, todo mundo lê. É muito comum você ver nos metrôs lá, nos ônibus, os japoneses lendo mangá ou assistindo um anime no celular. É a coisa mais comum do mundo, não é só uma coisa que as crianças fazem. Quando eu tenho um mangá comigo, às vezes eu tenho vergonha de ler ele no ônibus, de ler na rua, porque eu acho que as pessoas vão achar estranho. Então eu guardo ali, é muito colorido, né, muito alegre, parece que isso é pecado, né? Não, você vê que mais esse preconceito, por exemplo, que Princesa Mononoke é um ótimo caso, porque ela foi readaptada para o público ocidental pelo Neil Gaiman. E a adaptação que ele fez, voltar para o público ocidental, cortou partes e amenizou todo o discurso que é feito dentro da obra do Hayao Miyazaki. É bem interessante. E aí a gente tem sempre aquela pergunta que o pessoal fala, mas se você vai fazer um filme pra adulto, por que você não faz live action, né? Por que você tá fazendo uma coisa que pode ser confundida com um desenho pra criança? Porque isso acontece também muitas vezes, né? As pessoas assumem que só porque é desenho você mostra pra criança, e aí acontecem casos realmente cômicos, como o caso eu lembro de um professor meu que foi alugar um filme pro netinho dele, e o netinho tinha 4 anos, e ele pegou qualquer desenho animado que tava na locadora e deixou o menino assistir, e era Coraline. E arrancar olho e colocar botão, Pessoas entendeu? marcadas com botões nos olhos. Arrancar, que basicamente envolve você arrancar o olho de uma pessoa e costurar um botão no meio. O menino ficou aterrorizado. Então realmente prejudica tanto na produção, como as pessoas também colocam tudo que é animação pro filho assistir sem ter o menor critério. Conta sem a tua olhar. história do Labirinto do Fauno. Isso acontece muito com fantasia em geral, né? Acontece com animação, mas um caso que acontece muito é com fantasia. As pessoas assumem só que tem algum elemento de fantasia infantil. E aí, quando eu era criança, eu tinha uns 11 anos, meu pai costumava alugar muito filme pra gente na Blockbuster. E aí ele ia, alugava todo fim de semana e trazia. E aí ele pegou na Blockbuster um filme que ele tava escolhendo, aí ele, tem uma criatura mágica na capa, né? E aí ele trouxe pra casa e botou pra gente assistir, e era o Labirinto do Fauno. Né?
E eu tinha 11 anos e meu irmão tinha 9. E a gente assistiu cenas de tortura, amputação, e gente rasgando a cara dos outros, e gente matando os outros com garrafa, e gente cortando perna dos outros, e gente morrendo. O filme começa com a protagonista morrendo, né? Já vai daí. Então as pessoas, acontecem muitas coisas cômicas com essa impressão que as pessoas têm de que certas mídias são só para crianças, porque não são. Você tem vários exemplos de fantasia para adultos, hoje com Game of Thrones todo mundo está acostumado com isso, e desenho animado para adultos também. Não, é a própria mudança do que é a visão moderna de infância, né? Você vê os contos que a gente chama hoje de contos de fadas infantis, dos Irmãos Grimm. Se você pegar a origem deles, eles são altamente macabros, mano. Você começa a desconfiar se realmente você deve trazer isso para as suas crianças. Você vê Pequena Sereia, por exemplo, ela se mata, é suicídio. Nossa, o Pequena Sereia foi o primeiro livro que eu chorei lendo. Foi muito traumatizante. Branca de Neve, os bichos, eles atacam a Bruxa Má. O Cinderela, ela... Nossa, elas cortam o pé pra caber no sapato. Eles cortam o calcanhar pra entrar no sapato de cristal. É verdade. Corta o dedão, corta o calcanhar. Tinha um conto de fadas que eu li uma época que era de uma menina que a madrasta dela enterrava ela viva porque ela não cuidava de uns figos que tinham na figueira e os passarinhos comiam. E aí ela enterrava a menina viva, e aí o jardineiro do pai dela, na hora que ia cortar um mato que tinha nascido, a menina começava a cantar. Aí ele ouvia alguém cantando: jardineiro do meu pai, não arranque meus cabelos. Minha mãe me penteou, a madrasta me matou pelos figos da figueira que o passarinho bicou. Não, um dos contos do Irmão Grimm é literalmente assim, as crianças que brincavam de açougueiro. Tem um diretor, tinha, né, porque ele já morreu, um diretor animador japonês que é o Satoshi Kon, que ele fez Páprica, Perfect Blue, Quadrinhos de Tóquio, que foram filmes que inclusive influenciaram muitos filmes ocidentais. Por exemplo, Quem Sabe um Sonho, Cisne Negro e Páprica foram muito influenciados pelo Satoshi Kon. E ele falava que ele não queria trabalhar com live action, porque ele achava a animação muito mais adequada para o estilo dele. Ele fazia... A grande marca do Satoshi Kon era a edição. Ele editava muito rápido, ele fazia edições transições muito interessantes. E aí ele achava que ele não conseguia editar tão rápido com live action. Ele não conseguia... Porque no live action tinha mais frames por segundo do que ele conseguia animar. Que aí na animação ele colocava menos frames e dava pra você compreender, e no live action você levava mais frames pra fazer a mesma coisa. Então ele não conseguia editar. E aí ele dizia: eu prefiro trabalhar com animação, porque o tipo de arte que eu quero fazer precisa da animação. Não dá certo no live action. E você tem grandes diretores que também trabalham em animações, assim como grandes atores, né? Tem Steven Spielberg, por exemplo. Tem o Robin Williams, que fez o gênio do Aladdin. E tem aqueles que transitam esses dois gêneros, por exemplo, Richard Linklater, que também é tanto o diretor do ótimo Boyhood, como de uma animação como Wake and Life ou O Homem Duplicado. E para falar de uma coisa bem atual, em Toy Story 4, nós ainda temos o Tom Hanks, que está desde o primeiro, que é um dos atores mais valorizados de Hollywood. Eu acho interessante como as pessoas podem olhar, eu não entendo como alguém pode olhar pra animação e dizer que não é uma arte. Porque não só pelos temas, mas se você analisar artes como Só o que é Belo, tem muitas animações muito bonitas. O Conto da Princesa Kaguya, ele é todo desenhado como se fosse a arte japonesa tradicional. Não o anime, mas aquelas artes que eles fazem em pergaminho mesmo, ele é todo feito assim. Aquele filme Com o Amor Van Gogh, que ele é todo feito como se fosse uma pintura do Van Gogh, o filme inteiro assim. É muito bonito. Então não é só que os temas podem ser adultos, mas a animação pode ser muito bonita. Não, Com o Amor Van Gogh é muito emocionante porque ele vai transitar por todas as técnicas que Van Gogh desenvolveu ao longo da sua vida. Quando ele era mais realista na sua carreira como comedor de batata, até a fase dos livros no campo. E você consegue transmitir toda essa ideia da sua visão de arte dentro dessa animação. Pois é, no final das contas, o que a gente queria falar aqui, com todos esses exemplos, o existencialismo de BoJack, o humor de Rick and Morty, a beleza do Van Gogh, é que a animação não necessariamente ela tem que ser só público infantil. A gente não quer dizer que a gente precisa... Agora não vamos fazer animação pra criança nenhuma, vai ter que ser tudo adulto. Não! O que a gente quer é variedade. Que a animação, assim como o cinema, possa transitar por vários públicos. E a gente fez esse vídeo inteiro para provar que a animação pode existir por um público exclusivo para adultos. Mas uma questão um pouco diferente é... E qual o problema se a animação for compreensível para crianças? E daí, se for para criança? Mas isso é cenas do próximo vídeo do Prometeia. Fique ligado. Mas você tem obras altamente inovadoras como Space Jam,
e Looney Tunes de volta à ação. Tem aquele do Roger Rabbit. que Isso, tinha um também. assinado para o Roger Rabbit. Todos eles são de atores contracenando com seres animados, né? Que são E o as Roger obras Rabbit- mais belas já produzidas pela humanidade. Não, e Roger Rabbit. Space Jam, o ápice. Principalmente, não, principalmente Space Jam, que eu acho que todos vão concordar que, Space é, Jam, eu assisti no cinema com minha namorada. que é um filme digno de Oscar. Eu imagino que foi que teve a ideia, sabe? Tipo, eu vou fazer Cara, que ideia um boa! jogo de basquete pela Terra, entendeu? E vai ser o Michael Jordan com os Looney Tunes que vão jogar. E você... E aí o Michael Jordan olhou assim, é isso mesmo que eu queria pra minha carreira de ator. Era jogar com perna longa. Começar